Primeiro ano do segundo grau, 1994. Eu trouxe os meus planos de aula. Adoraria se desse uma olhada. Claro. E estas são as turmas com quem vai começar. Inglês básico, 4 turmas, cerca de 150 alunos no total. Alguns saíram do reformatório juvenil. 1 ou 2 podem ter monitores nos tornozelos para localização. Meu nome é Erin Gruwell. Bem-vindos ao curso básico. Jamal Rio. O que eu tô fazendo aqui? Tem mais marginal aqui do que um daqueles episódios que passam na TV de séries policiais. Eu tô na parada errada, meu irmão. Erin, eu acho você uma moça inteligente, adorável, mas é uma professora iniciante. Você é o Jamal? Sou. Bom, por alguma razão você foi matriculado nesta turma. Isso foi palhaçada. Como chefe do departamento, eu tenho que ter certeza de que pode lidar com o que nós temos que enfrentar aqui. Eu posso. Essa é a turma dos burros. Significa que você é burro. Aí, otário, fala isso na minha cara. Eu já disse. Entendeu? Você é burro. Aí, Zé Ruim, vai mandar essa letra pra mim, não? Tudo bem, pessoal, olha... Viu um certo tumulto hoje, eu soube. Foi. Aconteceu tão rápido, Bom, não desanime. É só se aplicar e em alguns anos poderá ensinar no terceiro ano. Eles são ótimos. Até lá, a maioria dos seus garotos terá sumido. Como assim? Bom, no final, eles param de vir. Lutamos uns com os outros por território. Nós nos matamos por causa da raça, orgulho e respeito. Nós lutamos pelo que é nosso. Bom, se eu fizer o meu trabalho, talvez eles façam fila na porta. Não é? Passa aí, passa. O que é isso? Deixa eu ver. Vai desperdiçar seu talento com pessoas que não dão a mínima para a educação. Sabe de uma coisa? Eu vi um desenho igualzinho a este uma vez. Em um museu. Só que não era de um negro. Era de um judeu. Judeus e negros eram como animais. E já que eles eram como animais, não importava se vivessem ou morressem. Na verdade, a vida seria muito melhor se eles estivessem mortos. É assim que um holocausto acontece. Olha, se a Erin acha que pode ensinar esses garotos, ela pode. Começa com um desenho como este. E depois um garoto morre com um tiro sem nem saber o que o atingiu. Você não sabe de nada. Não sabe a dor que a gente sente. Não sabe o que a gente tem que fazer. Não tem respeito nenhum pelo modo como vivemos. O que você faz aqui dentro que muda alguma coisa na minha vida? E vocês acham que vão conseguir se formar desse jeito? Cheguei ao segundo grau e ninguém me impediu. Ô, Branca, eu vou ter sorte se chegar aos 18. A gente tá numa guerra. Nos formamos todos os dias porque não temos medo de morrer protegendo os nossos. Quando você morre pela sua gente, morre com respeito, morre como guerreiro. Então, quando você morrer, vai ganhar respeito? É o que acha? Sabe o que vai acontecer quando morrer? Vai apodrecer no solo. E as pessoas vão continuar vivendo. E vão esquecer totalmente de você. E ninguém vai querer se lembrar de você. Porque tudo que terá deixado para este mundo será isto. Aquilo que você falou antes. O Holocausto. Holocausto, sim. O que é isso? Levante a mão quem souber o que é Holocausto. Levante a mão quem nesta sala já foi alvo de tiros. Meu Deus, olha o que você está dizendo. Como se atreve a compará-los com Anne Frank? Eles não se escondem, eles rodam por aí carregando armas automáticas. Sou eu que vivo com medo e não posso sair de casa à noite. E você culpa esses garotos? Esta era uma escola modelo. Antes deles virem pra cá. E veja no que é transformado.
Em que posso ajudar? Sabe o que é? Eu quero fazer mais por eles e preciso do apoio de alguém no poder. Queria fazer passeios. A maioria deles nunca saiu de Long Beach. Permissão para o passeio, Dr. Carl Cohn. No início da visita, eles dão um cartão com a foto de uma criança. Você pode descobrir quem elas eram e para que campo foram mandadas. A senhora G liberou o maior rango pra gente no hotel onde ela trabalha. Meu nome é Elizabeth. Ela convidou sobreviventes do Holocausto citados no museu para nos conhecer. Eu nunca vou esquecer essas pessoas. Eu não acredito que a senhora G fez tudo isso por nós. E quero que cada um de vocês faça um brinde. Nós todos vamos fazer um brinde à mudança. E a pessoa que vocês eram antes deste momento, a vez dessa pessoa acabou. Agora é a sua vez. E um dia minha guerra vai terminar. E eu não vou morrer. Eu li suas cartas e sua professora andou me contando muitas coisas sobre suas experiências. Vocês são os heróis. Vocês são heróis todos os dias. Bom, gente, então na nossa aula de hoje está previsto, né, de nós estarmos discutindo a perspectiva do Freire, né, a partir do livro Pedagogia da Autonomia, no qual ele vai então tratar dos saberes docentes, né, saberes necessários a uma prática pedagógica de um professor. Então, para iniciar a aula de hoje, vocês já viram essa partezinha do filme que é o dos Escritores da Liberdade, né? E essa parte do filme é uma síntese, né, da prática pedagógica dessa professora que foi trabalhar nessa escola, uma comunidade periférica, né, nos Estados Unidos, e as estratégias que ela começou a analisar e a adotar, né, para atrair e tornar, né, o aprendizado dos alunos possível e significativo, né? Então, ela detinha o conhecimento específico, pedagógico, né, ali, da língua portuguesa, né, da língua ali, que era, né, do idioma, né? Mas, então, ela tinha que atrair, conquistar esses alunos e fazer com que eles se sentissem possíveis, né? Seres possíveis, né? Pessoas possíveis de aprender, né? E então, isso se articula muito, se vincula muito à perspectiva do Freire, né? As preocupações do Freire, né? Nessa obra e ao longo da obra dele, né? Da obra geral de todos, né, os escritos, da prática pedagógica dele, né? Então, o Paulo Freire, né? Falando um pouquinho de quem foi o Freire, né? A partir dos anos 60, ele começou a se destacar de experiências pedagógicas de ensinar, né? Em Recife, né? Em Pernambuco. E dada a época ali, né, entre ditaduras no Brasil, entre períodos de uma educação tecnicista, né, também de uma tradição da educação tradicional, do modelo tradicional, né, de educação centrada no professor, ele tinha uma preocupação em ensinar pessoas que eram analfabetas, dada a quantidade de analfabetos que existia no nosso país, né, com uma prática pedagógica significativa, que é o que ele fala, né, ao longo da obra dele. Então, essas eram umas preocupações do Freire, né?
Então, esse livro, essa obra da Pedagogia da Autonomia, ela traz uma síntese, né, e elabora, né, ele organiza várias ideias que ele desenvolvia em outros livros, né, mas que aqui, então, ele organiza essas ideias sobre os saberes, né, da prática pedagógica que ele defendia e estava buscando valorizar, né, e construir, né, que se orientam com uma perspectiva crítica, né, ao modelo tradicional, né. Então, esse livro, né, então ele vai falar sobre a questão da formação, da construção, né, do professor enquanto profissional, né. Então, a questão da formação ao lado da reflexão sobre a prática, né. Então, essa questão da reflexão, né, reflexão e prática, né, ação e teoria, né, é fundante na obra do Paulo Freire, né? E ele fala, então, que isso é uma base da perspectiva que ele defende, né? Em favor de desenvolver um aluno autônomo, um aluno que seja um ser humano ativo na sociedade, né? Então, o livro, né, tem uma preocupação com o processo de educar, né, contra uma educação bancária, que ele vai chamar, né, contra uma educação tecnicista, tradicional, centrada no professor como que sabe tudo, e o aluno como aquele que não sabe nada, né. Então, ele tenta instigar esse movimento de valorizar o professor como um sujeito em constante formação e construção, né, dentro de um processo de reflexão e análise permanente na sua prática pedagógica, assim como da valorização do aluno como um ser, né, que não sabe algumas coisas, está ali para aprender, mas que sabe muitas coisas e que possa ainda transformar esses saberes, né, em conhecimentos, em ciência, né. Então, a gente vai estar tratando aqui uma parte do capítulo 1, né, os pontos até o 1.4, né, dos saberes, que ele vai desenvolvendo ali vários saberes. Então, nós vamos tratar os saberes até o 1.4, que são dentro do capítulo 1, né. Então, esse capítulo 1, ele chama, né, não há docência sem discência. Ou seja, ele está dizendo que o professor, né, é docente, é um profissional habilitado, né, detém os conhecimentos específicos, pedagógicos, todos os fundamentos, né, profissionais do ser docente, do ser professor, mas ele é um constante discente, né, um constante aluno, né, então que ele se coloca numa situação constante de aprendizado, de aprender, né. Então, questões essenciais dessa obra, nesse capítulo, né, então vão ser contempladas. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensinam a aprender, né? Então, à medida que está ensinando, o professor aprende, né? Quando ele vai ensinando, então ele vai aprendendo também formas de tratar, as melhores maneiras, formas de abordar com os alunos, e cada turma tem a sua especificidade, cada aluno tem, né, essa sua especificidade. E quem aprende ensina também, né? Então, quando está aprendendo, também ensina, o aluno ensina muitas coisas, né, ao aprender, o professor também ensina ao aprender. O formador é o sujeito e o objeto é o ser formado, né? Então, o objeto é o aluno, né? A ser formado, a ser construído, né? E o formador é o sujeito, né? Aquele que está formando, então, que é o professor, né? Então, essas visões têm em vista superar uma perspectiva do professor como que sabe tudo e o aluno como que não sabe nada, né? Uma tábua rasa, como vai dizer o Demerval Saviani, né? Bom, então, algumas questões tratadas ainda nesse capítulo 1, na introdução, né? Então, quem forma, se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se, né? E forma ao ser formado. É neste sentido, então, que a perspectiva, né, defendida na freiriana, né, é de que ensinar não é transferir conhecimentos, né? Então, ensinar não é apenas transferir conhecimentos, né, prontos, acabados, né? Mas sim conhecimentos historicamente, né, construídos e considerados importantes, acumulados pela sociedade, os quais devem ser repassados, transformados, ressignificados, né. Não é transferir, então, conhecimentos, não é transferir apenas conteúdos, né, os conteúdos são as formas de organização do conhecimento, né, para apreensão, né, na escola, no ensino formal, ou mesmo que não seja num espaço formal, né.
Então, conteúdos nem forrar é a ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado, né? Então, não há docência sem discência, que é a perspectiva que a gente já contemplou antes, né? As duas se explicam os seus sujeitos, apesar das diferenças, né? Não se reduzem à condição de objeto um do outro, né? Então, nenhum aluno, né, nem na condição de discente, né? Só discente pode ser docente e o docente também pode ser um aluno, um aprendiz, né? Então, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém, né? Por isso é que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo, verbo que pede um objeto direto, né? Então, quem ensina, ensina a alguém, né? Não ensina a alguém ou a outro, né? Ensina diretamente a alguém, busca ensinar. Neste caso, é a força criadora do aprender, de que fazem parte a comparação, a repetição, a constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, que supera os efeitos negativos do falso ensinar, né? Ou seja, também o Freire está tratando aqui da perspectiva de ensinar como às vezes algo pronto, acabado, linear, com respostas prontas, né? E que daí as respostas vão silenciar novas perguntas, né? Ele vai dizer isso que é um falso ensinar, né? É só apenas reproduzir, né? Essa perspectiva é uma perspectiva reprodutora, né? O ensinar, ele ensina a problematizar, a fazer perguntas, a duvidar, a pensar errado, que também é uma questão que o Freire trata, né? Mesmo que pensando errado, se está pensando, né? Então, já vamos abordar agora o ponto 1.1, no qual ele vai, então, falar sobre ensinar exige rigorosidade metódica, né? E esse ponto é muito importante para vocês na construção como professores e na situação do estágio, porque vem contemplar a questão da rigorosidade metódica, ou seja, da questão do método, né? Então, do método, das formas, como, o que, de que maneira é mais pertinente ensinar, né? Porque, bom, vocês têm os conteúdos a serem ensinados, né? Agora, a questão que se coloca é como fazer esses conteúdos serem aprendidos e serem ensinados, né? E isso pode ser de várias maneiras, tanto é que vocês às vezes ensinam conteúdos parecidos, né? A gente vê os planos de aula, mas são várias abordagens, várias formas de contemplar esses conteúdos e desenvolvê-los, né? Porque isso não tem uma forma só certa, existem maneiras mais adequadas, condizentes, mais possíveis também de acordo com a realidade, né? Então, essa rigorosidade não tem nada a ver com o discurso bancário, né? Meramente transferidor, que seja, né, em cartilhas ou que tenha uma receita única e exclusiva, né? É exatamente no sentido de ensinar que não se esgota no tratamento do objeto ou do conteúdo superficialmente, linearmente feito, mas se alonga a produção, então, dessas condições em que aprender criticamente é possível. Ou seja, né, essa rigorosidade metódica está sempre pensando qual a maneira mais pertinente, qual a maneira mais adequada, qual a maneira para esse meu tipo de aluno, essa idade de alunos, essa turma, né, esse conteúdo, como eu posso tornar ele aprendível, né? E aqui, então, uma imagem também da pedagogia, né? Dessa perspectiva bancária, né? Então, ali os alunos com as cabeças vazias e o professor só colocando lá dentro, né? Como se fosse assim. Então, pensando na filosofia como, bom, só vai existir um jeito certo, né? De filosofar, vai existir apenas uma perspectiva de entender os diferentes filósofos, suas perspectivas, né? E não é assim, né? Há várias compreensões, várias formas, né? De tratar filosoficamente as questões, os conteúdos, né? Então, a pedagogia da transmissão, né? Que era essa que o Freiton chamava de bancária porque como se os alunos fossem bancos, né? Serem depositados, né? A ideia do banco, daquele lugar onde a gente vai, deposita dinheiro e fica lá o dinheiro, né? Então, faz parte das condições em que aprender criticamente, né, é possível a presuposição por parte dos educandos de que o educador, então, já teve ou continua tendo uma experiência, né, tem o professor bom de filosofia ou nas outras áreas, ele tem uma qualificação, ele teve acesso a um conhecimento já um pouco mais profundo, né, alguns saberes, então, pedagógicos na universidade, nessa formação, e que estes não podem a eles, o educando, ser simplesmente transferidos, né, mesmo que se detenham os conhecimentos específicos, vocês têm os conhecimentos filosóficos ao longo do curso, mas não basta
com que isso que vocês aprenderam, vocês transfiram diretamente para os alunos, né? Nem da forma que vocês aprenderam, porque vocês são adultos, estão num curso de formação inicial, e vocês estão trabalhando com pessoas em escolas, né? Nem tão pouco porque esse processo não é linear, vocês aprendem e vão e jogam, né? E transferem diretamente para os alunos, né? Existe todo um processo entre essa questão do ensinar até levar a pessoa a aprender, né? Então, esse processo aí, essa rigorosidade do método que entra nesse meio entre, né, tornar possível ensinar e aprender, né? E essa é a grande preocupação do Freire e de muitos pedagogos e professores, né? Essa relação que se estabelece entre ensinar e o aprender, o professor e o aluno, né? Esse elo de ligação. Como fazer isso ser possível, né? Então, pelo contrário, né, o Freire, nas condições da verdadeira aprendizagem dos educandos, vão se transformando em sujeitos da construção e reconstrução desse saber, né? Então, os alunos vão se apropriando, vão fazendo com que esses conteúdos, esses conhecimentos sejam internalizados, entendendo eles, contextualizando eles com a realidade, né? Ao lado do educador, igualmente sujeito desse processo. Então, tanto o aluno como o professor se tornam sujeitos desse processo de aprender e ensinar, né? Que é articulado e indissociável, né? Só assim, então, podemos falar de saber ensinado, do um real ensinar, né? Como você vai dizer. E que o objeto, então, os alunos ensinado, é aprendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos estudantes, né? O objeto aqui está sendo falado o conteúdo, né? Então, que esse conteúdo, que esse conhecimento é realmente aprendido, né? Nossa razão de ser, na sua função, né, e consegue ser realmente compreendido, entendido, né, pelos alunos, né. Daí a impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico, né, superar então uma perspectiva bancária, tradicionalista e reprodutora, mecanicamente memorizadora dos conteúdos e conhecimentos, né, muito mais que um repetidor cadenciado de frases, ideias, né. O intelectual memorizador que lê horas a fio, domesticando-se ao texto, temeroso de arriscar-se, fala de suas leituras quase como se estivesse recitando-as de memória, né? Então, também é que o Freire faz alusão a essa prática mecânica e memorizadora, né? Que o professor vai e transfere tudo que ele leu exatamente daquela forma para os alunos, né? Temeroso de se arriscar, né? Não percebe quando realmente existe nenhuma relação entre o que leu e o que vem ocorrendo no seu país, na sua cidade, no seu bairro. Então, é essa falta de relações, muitas vezes, que não são feitas, né? Na compreensão dos conceitos, na compreensão dos saberes filosóficos aqui, a gente pensando, né? Então, ele vai tendendo para instigar com que esses saberes, esses conhecimentos sejam contextualizados com a realidade social, com a vida, né? Porque isso torna mais significativo e mais possível de ser aprendido, né? Aí também, então, que ele fala a questão do pensar certo. Então, só na verdade quem pensa certo, mesmo que às vezes pense errado, é que pode ensinar a pensar certo, né? Então, essa questão, às vezes, do medo, de falar errado, né? Então, que vocês não tenham esse medo, né? Porque tanto vocês como os alunos são seres aprendendo, né? Mas é sempre importante a gente ter o cuidado de quando a gente está pegando um material na internet, que é uma visão, um texto, né, as palavras usadas todas têm significados, né, e então sempre considerar isso aqui é uma visão, é uma reportagem, é uma matéria, é uma nota, tem uma visão aqui, né, não quer dizer que é a mais certa ou é a melhor, né. Quando a pessoa já tem uma caminhada, uma jornada, estuda 10, 20 anos tais autores ou tal linha, né, filosófica, ela tem uma propriedade um pouco maior já, porque se debruça a buscar entender o pensamento daquele autor, mas isso também não quer dizer que a pessoa às vezes não vai fazer certas compreensões que sejam diferentes de outras sobre um dado autor, uma dada obra, né? Então isso sempre é importante a gente ter em vista, né? Então uma das condições necessárias ao pensar certo é não estarmos demasiadamente, né, certos de nossas certezas e achar que é isso dessa forma e é fechado, né?
Por isso que pensar certo, ao lado sempre da pureza, necessidade distante de puritanismos, rigorosidade ética e gerador de boniteza, né? Me parece inconciliável com a desvergonha da arrogância, né? Então o Freire está falando aqui da questão da arrogância, de saber que sabe tudo e o que sabe é o certo, né? Então essa humildade, né? Que é bem também base da obra freiriana, né? Se assumir como errado, sobre quem não sabe tudo, né? Se aceitar essa condição de não saber tudo, né? E de estar aprendendo junto com os alunos, embora que se saiba um pouco mais, se tenha uma caminhada, uma formação que qualifique, né? A saber mais, ter conhecimentos já mais aprofundados, mas é uma condição permanente de aprendizado também, né? A do professor. Aí o outro ponto, 1.2, ensinar exige pesquisa, né? Então isso também é muito importante, né? Que o Freire defende o professor como um pesquisador, como um sujeito ativo que pesquisa, né? Então não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, ele vai dizer. Então esses fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque me instiguei, indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Então, essa questão de pesquisar, de buscar sempre evoluir e saber mais, né? Então, o professor se colocar como pesquisador, né? Buscar novas fontes, atualizar novas compreensões, né? E instigar isso também dos alunos, né? Novas visões, outras visões. Porque o saber é isso, né? Ele não é estático. Ele é sempre e está em processo de formação. Então, pensar certo em termos críticos, né, nessa perspectiva de ser um pesquisador, é uma exigência que os momentos, né, gnoseológicos vão pondo a curiosidade, né, e aqui gnoseológico no sentido do modelo de ser humano, de sociedade que se quer, né, então também para entender que os problemas filosóficos, questões filosóficas, né, então essa curiosidade, né, e essa curiosidade mobilizar essa pesquisa, né, então, tornando-se cada vez mais e mais metodologicamente rigorosa, transita de uma ingenuidade para o que venho chamando de curiosidade epistemológica, né? Então, essa curiosidade por buscar o conhecimento, né? Por buscar saber mais, se aprofundar, né? Sair daquela ingenuidade, da neutralidade, do senso comum, né? E isso que é o papel do professor, instigar os alunos a ir além do senso comum, né? 1.3, ensinar exige respeito, então, aos saberes dos educandos, né? Então, essa questão também que o Freire coloca do aluno como um ser, né? Que sabe muitas coisas, que vive, tem experiências, né? Então, discutir com os alunos a razão de ser de alguns saberes em relação à sua vida, às suas experiências, né? Então, buscar contextualizar os conteúdos, né? A coisas que se vê e que se tem acesso, né? Então, ele coloca ali algumas questões. Por que não estabelecer uma relação, né, entre os saberes curriculares fundamentais, então, os conteúdos, os conceitos, né, dos alunos, né, a ser ensinado aos alunos, e a experiência que eles têm como indivíduos, né? Por que não discutir, então, implicações políticas, ideológicas, né, de descaso, né, por pobres, pela cidade? Por que não discutir a ética de classe embutida nesse descaso? Porque, dirá um educador reacionariamente pragmático, a escola não tem nada a ver com isso. O Freire vai dizer muitas vezes, se acha que não tem que discutir, tem problemas que são muito difíceis, isso é muito delicado, né? Mas não, a escola tem que colocar, discutir em cena o professor, né? Fazer os alunos discutirem, mesmo que às vezes sejam discussões que não tenham respostas ou que não tenham concordância, né? A escola é um espaço social em que as pessoas têm que aprender a discutir, né? Então, a refletir, a analisar, né? Então, tem que ensinar conteúdos, né? Transferi-los aos alunos aqui a perspectiva reacionária que ele está dizendo. Mas não é só isso, né? Tem gente que acha que a escola tem que só transferir os conteúdos, não discutir temas delicados, mas não. Né? Esses temas fazem parte dos conteúdos do processo de formar um ser humano, né? E é só discutindo eles que vai se poder compreendê-los, entender essas discussões, né?
E 1.4, então, ensinar exige criticidade, né? Então, essa crítica, essa perspectiva crítica, né? Que o Freire também defende, que deva ser assumida pelo professor na sua prática pedagógica, né? Então, ele vai dizer, cientistas e filósofos superam, porém, a ingenuidade da curiosidade do camponês e se tornam curiosos, né? A curiosidade como inquietação, como inclinação ao desvaneio de algo, como pergunta ou não, como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem curiosidade, que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos, né? Então, buscar fazer, né, as pequenas ações, como diz o Freire, se a escola não pode tudo, alguma coisa ela pode, e é nessa perspectiva que a gente tem que defender o papel da escola, o papel da gente como professor, o papel de vocês como professores, ensinar pequenas coisinhas dia após dia aos alunos, né? Então, como manifestação presente da experiência, né, a curiosidade humana vem sendo histórica e socialmente construída e reconstruída, precisamente porque a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente. Então, isso também é importante, né? As pessoas não se tornam críticas e reflexivas automaticamente. É um processo de formação, né? Então, um processo de formação, de desalienar, de desacomodar, né? Então, é uma das tarefas mais densas da prática educativa progressista, né? O Freire vai dizer exatamente esse desenvolvimento dessa curiosidade crítica, insatisfeita, indócil, né? Curiosidade com que podemos nos defender de racionalismo, de neutralidades, né? Recorrentes desse mundo, hoje é sobretudo tecnologizado, né, que a internet tem tudo e diz tudo, como se muitas vezes isso fosse o certo e o válido, né, a forma de viver, a forma de pensar fosse uma só, e não é, né, e é para isso que a gente tem que defender o papel da filosofia e a função da filosofia, de vocês estarem, então, trabalhando com filosofia nas escolas, ensinando para os alunos. Tá? Então, essas são algumas reflexões. Para quem quiser continuar lendo a obra, né, do Freire, eu disponibilizei ali, tem, né, toda a obra completa, né? Vai falar de vários outros saberes, mas esses são alguns importantes e que a gente contemplou na aula de hoje, ok? Então, até uma próxima, gente!